Fala pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao meu canal Professor Luiz Dudu. E nós vamos gravar uma série de aulas voltadas para o Exame Nacional do Ensino Médio. Isso mesmo. Os conteúdos que mais são cobrados dentro do Exame Nacional do Ensino Médio, consequentemente também para o PAS. Então nós vamos ter muito conteúdo bom aqui para você que está se preparando e pode utilizar esses vídeos como uma boa metodologia de revisão. Revisão que é um dos melhores métodos para você rever aqueles conteúdos que já passaram dentro da sua grade de estudo. Nós temos várias metodologias, tem gente que faz mapas mentais, tem gente que faz fichamento, né? Tem gente que faz revisão por questão, tem gente que faz revisão por vídeo, e esse vídeo tem essa proposta, ainda mais porque eles serão vídeos curtos, onde a gente só vai rever os principais conceitos, as principais concepções dentro de todas as áreas da disciplina, das disciplinas de ciências humanas. História, geografia, filosofia e sociologia. E hoje nós vamos trabalhar dois temas que caem muito, tanto em história quanto em filosofia. Então hoje a aula é 2 em 1. E eu vou colocar aqui na tela para você, olha aí, ó, período moderno. Período moderno. Quais são as principais características, o contexto histórico do período moderno? O início dele é no século XV, com a queda de Constantinopla em 1453 e o início das grandes navegações. É importante ressaltar que a história ela é dividida em período pré-histórico, paleolítico, mesolítico e neolítico, idade antiga, desde o surgimento da escrita com os sumerianos até a queda do Império Romano, 475 depois de Cristo. Idade Média, onde surge a ascensão da Igreja Católica, onde temos também a ascensão da ideologia cristã, com grandes nomes, como Santo Agostinho e também Tomás de Aquino. O período moderno, que nós iremos ver, e o período contemporâneo, onde se inicia as grandes transformações do mundo. Em relação à história, nós vamos ter ali no final do século XIX o imperialismo, logo depois a Primeira Guerra Mundial, formação da União Soviética, crise de 29, ascensão de regimes totalitários, Guerra Fria, né, até a entrada de Mikhail Gorbachev na Rússia. E, no caso da filosofia, grandes nomes como Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Martin Heidegger, Albert Camus, Michel Foucault, dentre outros nomes que são extremamente importantes. Então, esse contexto histórico é importante para a gente entender. Então, o período moderno ele está entre a Idade Média e também entre a Idade Contemporânea. A Idade Média, onde havia uma concentração da ideologia teocêntrica, ou seja, Deus no centro. Então, o Estado e a Igreja eram inseparáveis, eles se confundiam, né? E no período moderno nós vamos deixar de ter essa visão teocêntrica e vamos passar a ter uma visão antropocêntrica, ou seja, o homem está no centro agora deste processo. O homem é o principal ponto de reanálise. Então aqui, movimentos como a filosofia iluminista irão tentar fazer uma retomada de visões grego-romanas, baseando-se em ideais de filósofos gregos, voltando ao platonismo, voltando ao aristotelismo, para assim buscar um eixo de apoio dentro das suas concepções e novamente trazer a racionalidade como principal fórmula de formação e obtenção de formação do indivíduo e obtenção de conhecimento, ok? Término final do século XVIII, que foi marcado pela Revolução Francesa. Revolução Francesa que traz os ideais de igualdade, de liberdade e de fraternidade. Mudanças sociopolíticas, que foram as ascensões de monarquias absolutistas, Henrique VIII, Luís XIV, Luís XVI, dentre outros reinados importantes, lembrando que as monarquias absolutistas é o poder centralizado, né? É o poder centralizado na mão de uma única pessoa. A expansão marítima, que vai se iniciar com todo o processo
de busca por novos territórios na América, extração do ouro e de outros recursos naturais importantes. E o colonialismo, que é essa dominação que será exercida pelos povos europeus em povos americanos. Em relação ao pensamento desse período, a filosofia desse período. Então nós temos o Renascimento, que é a retomada de valores grego-romanos, né? Então, principalmente aqui de quem? De filósofos gregos, tá? Principalmente de filósofos gregos. O humanismo, que é a valorização do ser humano e das suas capacidades. Isso aqui vai influenciar, inclusive, o próprio Carl Rogers. Então, o humanismo é essa valorização do ser humano. E aqui também entra as próprias questões voltadas ao quê? Voltadas, deixa eu só mudar de cor aqui, voltadas ao antropocentrismo. O que é o antropocentrismo? É o homem no centro agora desse pensamento. Então vai acontecer uma ruptura entre igreja e Estado e passará a haver as discussões entre Estado laico e Estado religioso. Algumas pessoas buscavam o Estado religioso, a continuidade do Estado religioso, outras pessoas buscavam o Estado laico, sem a continuidade do Estado religioso. Então a intenção de filósofos iluministas como Locke, como Rousseau, como outros filósofos importantes, Descartes, Voltaire, era dizer que o homem deveria ser o centro. O homem é o centro do pensamento. E a principal forma de obtenção de conhecimento era através da racionalidade e não através dos ideais produzidos pela igreja. Concepção advinda da Idade Média, ok? Secularismo, que é a separação entre Estado e a igreja, que é essa discussão que eu acabei de falar para vocês, sobre a questão do Estado laico, tá? O iluminismo, que é um movimento intelectual que surge no século XVIII, com grandes nomes, Rousseau, John Locke, Descartes, Voltaire, Diderot, dentre outros. E um dos principais ideais do iluminismo era justamente retirar as pessoas da ignorância por meio do conhecimento. Por isso que é chamado de iluminismo. O conhecimento é tido como luz, né? E a ignorância é tida como trevas. O racionalismo, o uso da razão como principal fonte de quê? Como principal fonte de conhecimento. E os direitos naturais, que era a liberdade, que era a igualdade, que era a fraternidade, que foram conquistados aonde? Lá na Revolução Francesa de 1789. Em relação à economia e à sociedade, o principal meio de economia desse período era o mercantilismo, tá? O mercantilismo era baseado na exploração de recursos naturais, tá? Ele era baseado nessa exploração de recursos naturais, na acumulação de riquezas, e surge o conceito de balança favorável a partir dessa exploração. Então, os recursos naturais das mais variadas espécies: ouro, prata, cobre, ferro, bronze, né? Madeira, principalmente no caso do Brasil. Então, o mercantilismo ele dá origem aos primeiros passos ali das concepções liberais, das concepções capitalistas, que vão se consolidar durante a primeira e a segunda fase da Revolução Industrial, que a gente verá posteriormente, ok? Então, vem o capitalismo comercial e a expansão do comércio internacional, principalmente com o quê? Principalmente com essa dinâmica, né? Com a dinâmica de fazer com que o indivíduo pudesse então se relacionar com outras pessoas que eram também comerciantes. E vem o surgimento das primeiras bolsas de valores, ou até mesmo países, tá? Ou até mesmo países. Então, transformações sociais, que eram a ascensão, veio a ascensão da burguesia e o declínio da nobreza feudal. Então, houve essa troca aqui, né? Essa substituição entre os nobres, que eram aqui da Idade Média, tá? E na Idade Moderna nós vamos ter a burguesia. Então essas são as principais
características da economia e também da sociedade. Na política, nós temos o absolutismo monárquico, que é a centralização do poder nas mãos de um monarca, a exemplo de Luís XIV, Luís XVI, Henrique VIII, Elizabeth I e assim sucessivamente. Aí aqui nós temos Luís XIV, rei da França, Henrique VIII, rei da Inglaterra, mas em contrapartida nós tivemos o que também? Em contrapartida nós vamos ter movimentos revolucionários, e esses movimentos revolucionários irão se opor às visões centralizadoras de reis como Henrique VIII, Luís XIV ou Luís XVI. Foram a Revolução Gloriosa e também a Revolução Francesa. Então, olha só, Revolução Gloriosa, 1688, estabelecimento da monarquia constitucional na Inglaterra, ou seja, busca por quê? Busca por participação popular. Busca por participação popular. Revolução Francesa, onde surgem os ideais de esquerda e de direita, né? Onde também surgem os ideais como liberdade, igualdade, fraternidade. Buscavam a queda do absolutismo monárquico e conseguiram. E grandes concepções e preceitos políticos que usamos ainda hoje são oriundos da Revolução Francesa, ok? E aí vem o surgimento dos ideais de liberdade, de igualdade, de fraternidade, ok? Religião. Na religião nós vamos ter a Reforma Protestante de 1517 com Martinho Lutero, tá? Quando ele quebra a sua unidade com a Igreja Católica. E aqui, pessoal, a Reforma Protestante ela se inicia a partir do momento que Lutero começa a compreender que a Igreja estava caminhando por um caminho adverso do seu objetivo, da sua missão real deixada por Jesus de Nazaré. Ele entendia que a igreja deveria oferecer os seus serviços gratuitamente, mas o que aconteceu era justamente o contrário, com a venda de indulgências pelo perdão do pecado das pessoas, ou pela venda de sinomínias, a venda de objetos sagrados, que eram considerados objetos sagrados, né? E aí Martinho Lutero, então, passa a questionar inúmeras doutrinas, inúmeras ideias da igreja, e isso vai trazendo uma série de desconfortos, até Lutero de fato sair da Igreja Católica. Logo depois nós vamos ter a Contra-Reforma, que foi o principal movimento de oposição à reforma de Martinho Lutero, após ele pregar as suas 95 teses na Catedral de Wittenberg. A Inquisição e as famosas guerras religiosas. O Concílio de Trento, que também foi uma resposta e uma reafirmação as teses e doutrinas católicas. Após isso, Lutero vai influenciar inúmeros outros reformadores, como João Calvino, por exemplo, como John Knox, e o surgimento de outras correntes protestantes, metodismo, anabatismo, adventismo, e assim sucessivamente. Então, reforma protestante também é um conteúdo muito importante que tem que estar aí na ponta da sua língua, ok? Então, dito isso, pessoal, vamos aqui rapidinho só resolver algumas questões. O acompanhamento à intenção da burguesia renascentista, burguesia renascentista, período moderno, de ampliar seu domínio sobre a natureza e sobre o espaço geográfico através da pesquisa científica. Através da pesquisa científica, isso aqui é o quê? Isso aqui é racionalismo. E da invenção tecnológica, os cientistas também iriam se atirar nessa aventura, tentando conquistar a forma, o movimento, o espaço, a luz, a cor e mesmo a expressão e o sentimento. O texto, aqui ó, o texto apresenta o espírito da época que afetou também a produção artística, marcada pela constante relação entre fé e misticismo. Não, porque isso aqui é Idade Média. Ciência e arte, com toda certeza. O avanço tecnológico, o avanço científico vai influenciar a arte com toda certeza. Cultura e comércio também não, tá? Porque não havia uma coalizão entre esses dois. Política e economia não é o contexto tratado aqui, tá? Não é o contexto tratado no comando da questão, que nós estamos falando de pesquisa científica e estamos falando de invasão tecnológica. E os cientistas também iriam atirar-se nessa aventura tentando conquistar o quê? Forma e movimento.
forma e movimento são concepções de quem? Da arte. Espaço, concepção de arte. Luz, concepção de arte. Cor, concepção de arte. Então aqui é mais uma questão interpretativa, né? É muito importante ler o comando com muito cuidado, e letra E também não é. Então nosso gabarito, letra B de bola. Questão 2, Galileu, talvez mais que qualquer outra pessoa, foi o responsável pelo surgimento da ciência moderna. O famoso conflito com a Igreja Católica se demonstrou fundamental para a sua filosofia, e dele a argumentação pioneira de que o homem pode ter expectativas de compreensão do funcionamento do universo e que pode atingi-la através da observação do mundo real, né? O famoso conflito com a Igreja Católica a que se refere o autor corresponde. Então vamos lá, estamos falando de Galileu Galilei, que é aquele que questionou a Igreja Católica em uma das suas ideias mais fundamentais, né, de que a Terra era redonda. Então ele foi o teórico que afirmou, né, que a Terra era redonda através de estudos, de pesquisas empíricas ali, inclusive. Então ele conseguiu provar que a Terra era redonda e começou a questionar esses ideais da Igreja, que logo de prontidão a Igreja também já responde. Então, letra A decisão de Galileu de seguir as ideias da reforma protestante favoráveis ao desenvolvimento das ciências modernas. Aqui não, né, pessoal? Ideais da reforma protestante, não. Letra A, totalmente errado, tá? Professor, o que deixa essa alternativa aí equivocada? O que deixa essa afirmativa aqui equivocada é isso aqui, ó. Reforma protestante. Galileu Galilei não seguiu os ideais da reforma protestante, mas sim os ideais do racionalismo, tá? São os ideais de que a principal forma de obtenção de conhecimento é através da razão. Letra B. Ao julgamento de Galileu pela Inquisição, ok, obrigando-o a renunciar publicamente às ideias de Copérnico. É isso mesmo. Galileu Galilei passou pelo tribunal ali da Inquisição e foi obrigado a renunciar publicamente às suas ideias. Letra C. A opção de Galileu de combater a autoridade política do Papa e a venda de indulgências pela Igreja Católica. O que deixa isso aqui errado, professor? Isso aqui está errado aqui, ó. Venda de indulgências foi uma questão lá em Martinho Lutero, tá? Lá na Reforma Protestante de 1517. Letra D. A crítica de Galileu à livre interpretação da Bíblia, ao racionalismo moderno e à observação da natureza, é errado também, porque ele não criticava a livre interpretação do racionalismo moderno. Então, essa parte aqui está completamente errada. Letra E, a defesa da superioridade da cultura grega da antiguidade, feita por Galileu, sobre os princípios das ciências naturais. Não, sobre os princípios das naturezas, das ciências naturais, era justamente aqui o contrário, tá? Então a letra E trocou aqui a superioridade da cultura grega pelos princípios de ciências sociais. Tudo bem? Última questão. O que se entende por corte do antigo regime é, em primeiro lugar, a casa de habitação dos reis da França, suas famílias, de todas as pessoas que de perto ou de longe dela fazem parte. As despesas da corte da imensa casa dos reis são consignadas no registro das despesas do reino da França sobre a rúbrica significativa de casas reais. Algumas casas de habitação dos reis tiveram grande efetividade política e terminaram por se transformar em patrimônio artístico e cultural. Um bom exemplo disso é o Palácio de Versalhes, né? Museu Britânico não, Catedral de Colônia não, Casa Branca também não e a Pirâmide do Faraó Quéops também não, ok? Por quê, pessoal? Nós estamos falando o que se entende por corte do antigo regime, tá? Então nós estamos falando aqui de quê? De monarquia absolutista, ok? Então é a arquitetura que fora desenvolvida durante o período da Idade Moderna. Então,
a casa de habitação, aqui ó, casa de habitação dos reis da França. Não pode ser um museu britânico, a casa de habitação dos reis da França. Não pode ser uma catedral de colônia. Não pode ser a Casa Branca, porque é a residência oficial do presidente dos Estados Unidos. E também não pode ser a pirâmide de Faraó. Então é mais também o que? Uma questão interpretativa. Então, com toda certeza aqui, letra A. E com isso nós concluímos essa primeira aula. Essa primeira aula de revisão sobre o período moderno, ok? Então vem comigo, compartilha esse vídeo, deixa o seu like, tá? Usa esse vídeo como revisão, é um vídeo curto, mas que contém as informações necessárias para você fazer a sua revisão. Vamos lá, vamos para cima, boa sorte e bons estudos para você.